Já assisti o melhor filme do ano e eu vou te provar por quê. Eu estou falando do filme Uma Batalha Após a Outra. Vamos lá? Esse filme ele é inspirado num livro chamado Vineland, de Thomas Pynchon. E ele tem uma história bastante inusitada, um ritmo bastante frenético e bem divertido. Um ex-membro de um grupo busca a ajuda dos outros revolucionários para encontrar a sua filha. O filme começa apresentando pra gente um grupo de resistência chamado French 75, onde o Leonardo DiCaprio faz parte. Eles lutam aí por causas humanitárias, tentando liberar imigrantes que estão presos, entre outras coisas. Um dia, eles vão em um local militar tentar liberar esses imigrantes. Uma das integrantes dessa resistência acaba chamando a atenção de um dos chefes dos militares. Ele fica simplesmente atraído por ela e por conta disso ele cria uma busca aí constante atrás dela. Aí acontece uma treta lá, aquela coisa toda, eles acabam prendendo a maioria do pessoal que está dentro dessa resistência, inclusive alguns morrem, e os únicos que conseguem fugir, na verdade, é o Leonardo DiCaprio e a sua filha, que é o Bob e a personagem da Chase Infinity. 16 anos depois, eles estão tentando uma vida nova, continuam ali no meio da resistência também, só que agora ela está um pouco mais silenciosa. O coronel Steve Lockjack não esqueceu o seu affair e ele quer ir atrás, continuar aí atrás do pessoal que sobreviveu à resistência. Então começa aquela perseguição gato e rato, num ritmo bastante frenético e intenso, e que é bastante interessante. O filme tem 2 horas e 50, mas você não consegue ver o tempo passar, porque o filme é tão atrativo, tão interessante, tão motivacional, que você se perde ali, você nem vê a hora. Então ele tem aí um misto de drama, com um misto de comédia, humor negro, com um pouquinho de suspense. É uma loucura e ele tem um elenco que é de dar inveja para qualquer diretor. Começando aí pelo Leonardo DiCaprio, que faz o Bob. Ele é um pai muito maluquinho, porque ele perdeu a esposa. Ele é muito apaixonado por essa mulher, que é essa louca desvairada, e que é, na minha opinião, ela é duas caras. E ela acaba fugindo, porque ela acaba delatando para poder sobreviver, como o Champagne é afim dela. Ela acaba deletando os companheiros para poder fugir. E ela foge para o México. E aí o Leonardo DiCaprio tem que criar a menina. E aí ele tem uma história muito interessante, né? Porque 16 anos depois ele é aquele cara bom vivant que vive só prostrado no sofá usando drogas. E aí as cenas que envolvem, a partir do momento que descobrem que o coronel tá indo atrás deles, e ele tentando correr, fugir, e ele tá muito drogado ali, porque ele usou vários tipos de droga, tá chapadão. E aí tem umas cenas hilárias e divertidas, então Leonardo DiCaprio e Champagne são 100% alívio cômico aqui no filme, o que garante muita diversão, e com simplicidade, o que é melhor ainda. E também não podemos deixar de falar Benício Del Toro, que tem pouco tempo em cena, mas um pouquinho que ele aparece também, ele tá maravilhoso. Temos aí oscarizados, né? Benício Del Toro, Leonardo DiCaprio, Champagne, e são os três maravilhosos. Mas eu quero falar mais do Champagne, que é um ator que eu gosto muito, super versátil. E aqui, gente, ele tá perfeito, tá maravilhoso, porque ele é diversão, mas ao mesmo tempo ele é a seriedade do filme. Ele é aquele cara que tem um problema aí pessoal muito intenso e ele traz uma narrativa, ele traz uma personificação brilhante desse coronel que é mentiroso, é pistoleiro, traíra, sem vergonha. E, gente, ele tá ótimo, ótimo. As cenas finais, então, todo mundo se rolou de rir na sala de cinema, porque é muito divertida. Então, Champagne, olha, você é perfeito. Você merece pelo menos uma indicação ao Oscar, né? Que seja de ator coadjuvante, seja o que for. Mas, pra mim, ele se destacou aqui, assim, acima de todos. Não desmerecendo o Leonardo DiCaprio, que também tá perfeito. Temos a Lana Haim, que aparece pouquinho aqui no filme, mas quem lembra aí do filme do próprio diretor, né, Licorice Pizza,
Ela é a protagonista do filme, e a Regina Hall, que é a nossa famosa e sempre Brenda de Todo Mundo em Pânico, tá aqui também, só que ela tá num papel aí mais dramático, então até me passou despercebido que era ela, depois que eu fui ver que caraca, é a Brenda, né? Não é possível, ela tá muito diferente aqui. Ai, meu Deus, eu vou ter uma síncope, cara, eu tomo cada susto! Dando uma pausa na nossa crítica, eu quero fazer um agradecimento especial aos membros do canal Termômetro Nerd. Vocês são parte fundamental do canal e fazem ele crescer todos os dias. No nosso clube, os benefícios são dignos de cena pós-crédito. Aqui você tem vantagens exclusivas e conteúdos especiais. Você quer ver o seu nome aqui no vídeo também? É só clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e venha fazer parte dessa história aqui. E o filme é extremamente envolvente, divertido, adrenalina pura. Ele tem umas cenas de ação muito boa, cenas de perseguição. E ele consegue brincar muito com as nossas emoções por conta disso, né? Que como eu falei, tem um drama no meio de tudo, ao mesmo tempo muita diversão e esse clima de suspense. E o que eu achei legal aqui, porque o filme aborda vários temas intensos, a priori, para mim, é a questão da depressão pós-parto. A mãe, né, a namorada do Leonardo DiCaprio, quando ela teve o bebê, ela não aceitava, porque ela queria o Bob, que era o seu marido, o Leonardo DiCaprio, 24 horas por dia em função dela. E quando o neném nasceu, ele ficava mais com a neném do que ela. E ela começou a ficar muito revoltada com isso, de que ele não tá me dando atenção, ele não gosta mais de mim, eu não sou mais bonita. E ela começou a ter esse problema de personalidade, de não aceitação, de baixa autoestima, e isso foi uma coisa que ela não conseguia nem chegar perto da menina. Então eu acho que é um tema muito interessante falar sobre isso, né, depressão pós-parto, e vem falando também sobre a questão do preconceito racial, entre outras coisas. Então tem um grupo que é liderado por homens brancos da elite e tá junto com o exército também. E eles querem purificar a raça. Então eles querem matar os negros, querem matar os homossexuais, então eles falam muito sobre isso. E o filme traz uns planos, sequências muito interessantes, muito envolventes. Então tem momentos que tem uma perseguição de carro, que é uma das cenas mais perfeitas para mim no filme, porque é como se a gente estivesse dentro do carro vendo a rua. Então é uma rua que tem bastante ondulações, e aí a gente vai acompanhando essas ondulações sem saber o que a gente vai ver lá na frente. Então ele vai seguindo, e aí o carro vai descendo e vai subindo, e a gente vai vendo aquilo como se a gente fosse o próprio motorista. Então é uma cena assim que me chamou muita atenção pela jogada de câmera e por esse plano sequência. Eu achei bárbaro, brilhante, eu confesso que eu nunca tinha visto algo parecido e que me chamou muito atenção. O cenário também é maravilhoso, porque se passa em vários lugares, e essa cena de perseguição se passa como se fosse num deserto ali, então é uma cena bastante envolvente. E esse foi um filme que me surpreendeu bastante pelo seu ritmo, pelo seu contexto, pelo roteiro, pelo cenário, figurino, elenco, o musical também. A única coisa que me incomodou de verdade é que tem momentos que fica aquela caixinha de música no fundo, então tá tendo cenas ali, aquela música que vai, e não para, e fica aquela música. Isso é o tipo de coisa que me incomoda. Pode ser só pra mim, então eu tô falando, né, da minha experiência com esse filme. A parte sonora do filme, as músicas me incomodaram em alguns momentos, então como falei, tem algumas cenas que não precisavam ter música, podia parar ali, tem aquela música de tensão o tempo todo, e aí um piano também tocando, tem uma cena que fica o pianão tocando, aí do nada para. Mas assim, me incomodou um pouco, foi uma coisa que me deixou um pouco agoniada, que por conta disso eu não vou dar nota 10. Mas esse, sem dúvida, é um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, é assim, perfeito, maravilhoso, me surpreendeu positivamente, então não perca a oportunidade de assistir nos cinemas, vale muito a pena conferir. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 9. Uma Batalha Após a Outra estreia dia 25 de setembro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Uma Batalha Após a Outra ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!